Olá pessoal, eu sou Misael Irade de Freitas. Eu sou Marcelo Silva Chaves, nós somos da turma de Orientação a Objeto do terceiro período de Ciência da Computação no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Rio. E a gente vai estar gravando esse vídeo aqui para apresentar os nossos projetos da disciplina de orientação a objetos. A gente atuou como dupla, porém a gente produziu projetos diferentes. Eu produzi a minha interface, mas no fim a gente utilizou o mesmo conceito por trás, que foi o nosso conceito de navegação. Inicialmente no meu projeto, eu fiz no mesmo formato que eu faria para a web, que seria um header em cima, um header fixo, com um menu lateral e um body aqui, um body principal, onde eu tenho aqui já renderizando, né, só que ele não aparece inicialmente, lógico, um JOption pane, que é para ser utilizado como model, para dar avisos para o usuário de quando ele inseriu ou excluiu alguma coisa. Nessa lateral, aqui a gente tem os botões do menu, que são do tipo toggle, que é o botão de professor, aluno, disciplinas e turmas. Para apresentar aqui, eu vou apresentar minhas classes. Por exemplo, a classe pessoa, que é uma classe principal, onde aluno e professores estendem essas classes, né? Uma superclasse, já que eles utilizam os mesmos campos, seguindo o conceito de orientação a objeto, onde uma classe estende a outra. Aqui eu utilizei o mesmo que antes, o private, mas poderia ser o protected, que seria um outro tipo de uso. Porém, aqui no professor, por ter usado o private lá, eu tive que usar as funções gets e sets aqui. Não interferiu muita coisa, mas daria para fazer direto igual, utilizando super nome, ponto nome, igual a outro ponto get nome, por exemplo. Em seguida, eu tenho a minha disciplina, onde ela, seguindo o que o professor falou, ele tem um nome, um semestre, um horário, os dias da semana que ele opera, a hora de início e a duração dessa disciplina. Como a disciplina é algo independente, algo que pode se repetir, por exemplo, a gente pode ter duas turmas de orientação a objeto, duas turmas de matemática discreta, então eu quis deixar a disciplina separada, pois para não precisar cadastrar uma nova disciplina que tenha os mesmos campos que essa disciplina principal, que foi uma disciplina que já foi cadastrada, né? Para poder cadastrar uma nova turma. Então, no caso, eu tenho disciplinas e tenho turmas, que é basicamente. Cadê? Porque carregou. Tá no history. E nessa turma eu tenho basicamente um professor, né? E uma lista de alunos e uma disciplina, onde essa mesma disciplina pode se repetir em outras turmas. E partindo aqui para para minha interface, voltando para minha interface, eu tenho como parte principal da navegação, onde eu tenho aqui as listas de professores, alunos, disciplinas e a lista de turma. Eu também criei esse back icon porque é uma variável que eu vou reutilizar várias vezes, ela é do tipo swing image icon, mas não é o caso agora. Eu tenho essa função que é uma das mais importantes para esse formato de navegação que a gente utilizou, que foi que ela é chamada aqui no meu programa de ADD Component to Body, que ela recebe um JPanel como parâmetro e vai renderizar ele na tela. Esse formato de código eu copiei da própria geração automática do NetBeans, porque ele já tinha tudo que eu precisava para poder renderizar bonitinho lá do jeito que seria renderizado normalmente se eu tivesse colocado cada um em um formato mais fixo, né? Então nesse formato aqui ele já vai seguir esse parâmetro padrão para todo mundo. E aqui você pega esse JPanel que você passou como parâmetro e vai adicionar nesses dois campos aqui, que é o .dd component, onde você passa esse JPanel como parâmetro para essas funções que já vão ser renderizados nesse bar aqui. Lembrando que esse JOption pane vai estar escondido. E tão importante quanto essa, a gente tem a remove component do body, que ela vai remover o JPanel, só que se você mandar só esse remove, ele não desrenderiza da tela. Então você tem que revalidar o lugar onde você removeu ele e depois renderizar, que seria o repaint. Então é tão importante, você só passa o mesmo JPanel que você passou antes, que ele já vai remover.
Em seguida também outra função importante, essa eu fiz direto, que era, dá para ter feito em outro formato melhor, que seria ter só pegado o componente body e mandado eles remover e no fim dar só um repaint, não precisar renderizar várias vezes. Mas só por facilidade mesmo, eu já coloquei o this.remove components of body e já passei todos eles para ser removido. Todas as telas que eu tenho vão ser removidas para quando for fazer uma troca de tela ou na primeira inicialização, mesmo que as telas já não sejam renderizadas junto, mas é por questão de segurança. E também esconder o meu modo. Antes eu tinha pensado num sistema de navegação utilizando esse componente chamado Diode Pane, só que ele dava muita confusão, porque uma tela sobrescrita em cima da outra sempre dava uma interferia, acabava interferindo na outra, nunca ficava no formato que a gente queria, então bugava todo o layout que eu tinha desenvolvido. Aí para driblar isso, a gente estudando a classe do JPanel, a gente conseguiu descobrir esse formato de navegação. Descobriu ou a gente desenvolveu por conta própria, mesmo que possa que aconteça que a outra pessoa já tenha desenvolvido nesse formato, porém a gente não encontrou nem na internet nem algo parecido com isso. E aqui no JFrameForm a gente tem esse campo chamado Others Components, e aqui onde foi que a gente criou nossas telas, no caso os JPanel. Por exemplo, a minha tela de listar alunos, onde eu tenho uma tabela, um label e um botão de voltar. Ou a de cadastro professor, que eu vou ter os inputs, o botão de voltar, e se eu vou limpar ou salvar os botões. E por assim vai. E também, por exemplo, a professor Land, onde ele vai escolher se ele quer cadastrar ou listar esses professores. Então, indo já para o teste, vou executar essa interface aqui. Então, como lá no formato, aqui eu tenho o logo do instituto, né, que eu utilizei um JLabel aqui e adicionei o ícone a logo do instituto. E esse aqui é do tipo toggle, que ele vai ficar selecionado quando tiver selecionado professores. Se eu selecionar um aluno, ele remove esse e cadastra e abre a lente de aluno. E por segurança, eu só consigo clicar nesse botão de cadastrar, eu só consigo acessar ele no cadastro de alunos somente se esse botão estiver ativado. Se esse botão não estiver ativado, eu não consigo acessar essa página de cadastrar alunos. É obrigatório, tanto quanto salvar também, só se esse botão estiver ativado, por questão de segurança. E quando você cadastra nesse formato aqui de navegação, por exemplo, você tem a opção de, por exemplo, você mudar de tela. Se você mudar de tela e começar a digitar aqui também, não vai interferir nada na anterior. Você pode voltar para cadastrar que vai estar tudo aqui tudo aqui armazenado. Se você salvar, aí sim ele vai limpar a tela, vai dar o label que ele foi cadastrado com sucesso e vai resetar todos os campos, exceto esse do sexo, que eu não consegui fazer ele voltar ao normal. Eu precisava de um pouco mais de tempo para poder conseguir resetar isso. E também o botão de limpar funciona do mesmo jeito, que é adicionando um professor vazio. Eu criei essas funções de gets e sets dos cadastros, por exemplo, set cadastro campo alunos fields, onde eu passo um aluno. Então se eu passar o construtor aqui, ele vai passar um vazio aqui, usando o bloco de try catch, né? E pegando a mensagem de erro, né, do que veio de lá. Então nesse formato eu consegui pegar todos os erros possíveis. E a turma, ela tem um sistema de segurança, que eu só consigo cadastrar a turma se eu tiver antes um professor, um aluno e uma disciplina cadastrada no mínimo. Se não tiver, eu não consigo acessar a página de cadastro de turma. Também tem de destaque que todas elas funcionam, eu tenho a renderização dela, então vou demonstrar aqui. Vamos salvar aqui. Deu avançar salvo com sucesso. Vamos para a disciplina, cadastrar uma disciplina. Horário, vou botar às 7 horas.
de início às 7 e a duração de 60, no caso em minutos, né, 60 minutos. O semestre escolhe primeiro e segundo, vou colocar para o segundo, né? E o dia da semana seria na terça. Então, vamos salvar. E a disciplina foi cadastrada com sucesso. Então a gente já pode vir aqui, turma, e cadastrar. E aparece aqui. Aqui seria uma lista de vários alunos. Você seleciona com Ctrl para selecionar mais de um. Você escolhe a disciplina e o professor. Então vamos criar aqui e vamos salvar. Ele já salvou essa turma também. Se a gente vir aqui no listar, a gente já tem essa turma que salva. E sempre separando por vírgulas os alunos que seriam. E só o primeiro nome. Então, no geral, ela está funcionando. Eu acabei não conseguindo criar o editar e o excluir, mas foi por questão de tempo. Eu acabei tendo alguns problemas, outras disciplinas e tal. Eu acabei não conseguindo fazer o meu editar e excluir. Porém, eu consegui focar um pouco mais nessa parte na navegação e de tentar fazer algo mais bonito também. E com isso a gente tem o do Marcelo, que já é o que conseguiu completar todo o ciclo, né? Que ele vai apresentar aqui para vocês. Deixa eu abrir a transmissão dele. Marcelo. Então, o Marcelo pode falar aí. Então é isso, pessoal. Diferente do Misael, eu não usei aqui como private. Eu preferi usar como protect, que na hora de passar para cá pro professor e tanto para o professor, tanto para o aluno, eu não precisei dar o super.7 nome, super.7 idade, precisei só colocar o super. A minha interface e do Misael tem algumas diferenças. Primeiro que eu coloquei o menu no topo e eu não foquei tanto não deixei ele tão bonito, deixei ele mais funcional possível. Aqui a gente pode testar fazendo o cadastro das disciplinas. Para ter uma disciplina, a gente tem que ter pelo menos um professor e pelo menos um aluno, né? Então, a gente salva o professor. Quando a gente salva, eu criei um... Cadê? Deixa eu ver. Eu criei uma função que ia limpar. Toda vez que eu clicar em salvar, eu clicar em editar, eu clicar em cancelar, excluir, ele limpa aqui. Já cadastrei o professor, né? Vou fazer aqui. Aqui eu fazendo o cadastro dos alunos, né? Aí eu venho aqui na disciplina. Ó. Sempre lembrando de selecionar os alunos que fazem parte dessa disciplina, porque no caso é necessário. Clique em salvar, ó, escolher editar a turma. Se eu não selecionar nenhum aluno, ela mantém os alunos anteriores para não ter algum problema de perda mesmo. O excluir está funcionando direitinho. Não tem nenhuma, disciplina cadastrada. Eu consigo excluir o professor também. Excluir o professor, não tem nenhum aqui para editar. Mesma coisa com o aluno, que eu consigo excluir. Vai aparecer somente o Marcelo. Cliquei em editar, consigo mudar também. Salvar. Cliquei em salvar, fez o clear. E é isso. Acho que a gente desenvolveu bem o que foi pedido pelo professor. Não focamos tanto no visual, que é mais uma coisa funcional mesmo. E outra diferença do Misael
né, quando lista os alunos lá, o professor, ele colocou somente o nome. Eu coloquei o nome e a matrícula para os alunos, e para o professor é o nome e o CPF. Aparece aqui, ó, nome e o CPF. Ele está funcionando corretamente, exceto casos de falha mesmo do usuário, né? Que colocar alguma coisa diferente, tipo colocar uma string, colocar uma palavra na idade, aí vai dar algum erro, porque, né, a gente não passou isso. Então, tirando isso, finalizamos por aqui. Sim, pessoal, então essas foram nossas interfaces, né? A gente acabou faltando algumas coisinhas, mas foi por questão de tempo. Tipo, a gente conseguiria sim editar aqueles selects para eles não ficar selecionados automaticamente ou já selecionar todos os alunos que estavam selecionados antes para o professor lá. Só que faltou um pouco de tempo para a gente fazer isso, né? E tanto o Marcelo quanto eu, a gente começou a trabalhar agora, então acabou a gente acabou não conseguindo dedicar tanto somente a essa disciplina. Mas por fim, acredito que a gente conseguiu completar bem o objetivo e é isso. No tocante geral, eram essas nossas interfaces. Agradeço a todos a atenção e boa noite. No caso nosso aqui, boa noite a você. Bom dia, boa tarde. Depende do horário que você esteja vendo esse vídeo. Valeu, muito obrigado, gente.